Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe a tua manhã no nome de Jesus. Nesta manhã nós temos um título de uma mensagem que criará uma controvérsia com o que se diz, principalmente no Brasil. O título da mensagem é: a quem pertence o teu corpo? Né? No Brasil se diz assim: o corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser. Aí dá-se vazão ao aborto, ao uso inadequado do corpo para várias coisas, e hoje você vê figuras assustadoras pelas ruas, né? Cheio de tatuagens demoníacas, cheio de piercings para todo lado no corpo e no rosto, e você então fica assustado de ver um homem, né, que outrora fora criado à imagem e semelhança de Deus e agora com tamanha devoção ao diabo, aos ídolos, né, e às obras da carne. Então a pergunta é: a quem pertence o teu corpo? Eu gostaria que você fosse comigo até o final, porque não importa o que você faça, esta mensagem irá ajudar a abrir o teu entendimento no nome de Jesus. Então vamos ler a palavra de Deus, né, que está em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9, 11, 14, 15, 19 e 20. Estou falando depressa, né, para a gente ganhar tempo nisso aí. Então lemos o versículo 9, que diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Esses efeminados aí, né, são aquelas pessoas que tendem, né, a trocar o seu sexo ou viver como se fosse de outro sexo que não é o seu, e aos homossexuais, que quer dizer os sodomitas. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes ou fofoqueiros, nem roubadores herdarão o reino dos céus. Eu gostaria muito de ter tempo para falar o que é ladrão e o que é roubador. É diferente uma coisa da outra. Tá? Ladrão é aquele que usa a violência, que entra numa propriedade para tirar aquilo que não lhe pertence, que para uma pessoa na rua para arrancar aquilo que não pertence, usando de violência ou não. Né? A intenção dele é roubar, às vezes matar e às vezes só deixar mutilada a pessoa. Roubador é aquele patrão que não paga o seu salário aos seus empregados, aquele sujeito que faz a falsa declaração de imposto de renda, tirando benefícios, né, próprios para não pagar ao Estado aquilo que pertence ao Estado, e algumas outras coisas, né, aqueles que pegam dinheiro emprestado, etc. Então esses são os roubadores, é diferente de ladrões. Uma outra hora podemos falar com mais espaço sobre isso aí. Mas esta lista aí, né, que essas pessoas não herdarão o reino dos céus, é bem grande, que está até o versículo 11. Mas o apóstolo fala assim com a igreja de Corinto: e tais foste alguns de vós, vocês foram desta lista que está acima, mas foste lavados, mas foste santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito Santo do nosso Deus. O versículo 14 diz: ora, Deus que ressuscitou o Senhor Jesus também vos ressuscitará, né, pelo seu poder. Então, você um dia ressuscitará para prestar contas. Se lembre disso. Versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Não são de vós mesmos. Fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então você pode responder, ou eu posso responder para você esta pergunta: a quem pertence o teu corpo? Se você diz o corpo é meu, faço dele o que quiser, engana-se. Engana-se. Apóstolo Paulo traz aqui um exemplo disso. O apóstolo Paulo disse que o alimento é feito para o estômago e o estômago é feito para o alimento. Mas tanto o estômago quanto o alimento um dia será destruído. Porém, o teu corpo, mesmo que seja destruído, que seja mutilado, um dia ele irá ressuscitar para prestar conta a Deus. O apóstolo Paulo entra na igreja de Corinto porque ali havia um probleminha pequeno. Irmãos que fizeram negócio com irmãos ali, e como não conseguiram resolver entre os dois,
Então foram procurar a justiça infiel, juízes infiéis para julgar a causa, trazendo vergonha para a igreja, sendo que, já que um dia a igreja irá julgar as nações e a igreja irá julgar os anjos, como não podem julgar pequenas causas? Então essa foi a questão de apóstolo Paulo. É muita insensatez de vocês, sabendo de uma posição que Deus os colocou tão alto, agora não pode resolver problemas pequenos. E outra coisa, se Deus vos perdoou de tremendos pecados, por que vocês não podem perdoar-se mutuamente, acertar mutuamente? Então essa era a questão, mas o apóstolo Paulo entra na outra questão, que era a impureza sexual que estava cogitando no meio da igreja também, ali no seio ali, muitos assim. Ali tinha beberrões, pessoas dadas a álcools, e hoje temos isso dentro das igrejas, né? Pessoas apoiando o homossexualismo, né, justificando o homossexualismo, justificando adultério, justificando pecados imorais, né, de toda forma. E isso o apóstolo Paulo separa muito bem, dizendo: a igreja não pode fazer isso, a igreja não pode compartilhar disso, a igreja não pode ter isso. E isso é coisa lá do mundo. Eles vivem fazendo o que querem dos seus corpos, porém, eles precisam saber que eles também irão prestar conta. Mas vocês que foram lavados no sangue de Jesus, vocês que foram remidos pelo sangue de Jesus, vocês que aceitaram Jesus, que hoje são templos do Espírito Santo de Deus, não podem viver assim. Vocês foram comprados por um bom preço. O mundo também foi comprado, só que eles não entendem isso. Precisam entender isso. Então, o homossexual ele pode continuar na prática do homossexualismo. O adúltero pode continuar no seu adultério. Mas eles precisam entender que eles vão prestar conta a Deus, que o corpo deles, querendo eles ou não, foram formatados, foram feitos para a glória do Senhor Jesus. Todos os corpos na terra foram feitos para a glória de Deus, para a glória do Senhor Jesus. E quando nós cometemos nosso pecado, nós estamos pervertendo o chamado de Deus na nossa vida. Então, nesta lista que se segue aí, entre os que adoram imagem de escultura, hoje não só tem os que adoram imagem de escultura, né? Tem também os que adoram ídolos vivos, né? Se matam aí por causa de um político, de um cantor, de um jogador, ídolos vivos, ou por causa de uma namorada, ou por causa de um marido. Isso estão cometendo assassinatos porque amam e idolatram essas pessoas, né? E isso é uma imoralidade tremenda, acontecer isso no nosso meio. A essa idolatria, né, esse sexo desvairado aí, feito de qualquer forma, sexos ilícitos feito aí em toda parte, porque as pessoas afirmam que o corpo delas pertence a elas, porque estão enganadas. A palavra de Deus, a Constituição divina diz que o nosso corpo pertence a Deus e a ninguém mais, nem a nós mesmos. Eles pertencem. Os nossos corpos pertencem a Deus. Então, esta lista aí dizendo que os devassos e impuros não herdarão o reino de Deus, você que gosta de sexo de qualquer maneira, né, de qualquer jeito, com qualquer um, você é um devasso, uma devassa, e a Bíblia diz: e se eu cometer isso, eu também serei taxado como devasso. Então, você que gosta de pornografia no celular, na televisão, nas revistas, você é um devasso e você não poderá herdar o reino de Deus se você não se converter e não deixar Jesus operar na tua vida. Infelizmente, eu tenho que te falar isso, ou felizmente, te falar para haver mudança em você. Então, adúlteros e homossexuais, né? Uma vez uma pessoa estava dizendo uma coisa aqui na igreja, dizendo que se estava arrependida, e eu disse para a pessoa que estava do meu lado, dizendo: esta mulher não tem nada de arrependimento. A entrevista dela parece que foi na Globo, na Bandeirantes na época. Se não me engano, foi na Globo, e eu estava assistindo e disse: não, ela não tem nada de arrependimento, e ela trará um prejuízo muito grande para o reino de Deus. E esta mulher hoje é pastora da igreja homossexual no Brasil. Ela e a amante dela, que teve o problema na época aqui, que ela se dizia arrependida. Então, o que ocorre? As pessoas não enganam aqueles que têm o Espírito de Deus neles. Elas precisam aceitar a Jesus, aceitar as coisas de Deus, mudar os seus maus costumes, mudar os seus pecados, para que os seus pecados sejam perdoados e Jesus possa lavá-los, como o apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Corinto: vocês foram lavados, não se metam mais com esse pecado, né? Nem ladrões, nem amantes de bebidas alcoólicas podem estar
né, na lista do reino de Deus, poderão entrar no reino de Deus. As fofoqueiras, pessoas que ficam falando da vida alheia, não poderão entrar no reino de Deus. Então, a gente precisa entender o patrão mal pagador, que não paga seus funcionários, o mal declarador de imposto de renda, aquele que tenta tirar benefício. Imagine você chegando um dia para se aposentar e diz ao departamento de aposentadoria: olha, eu quero receber o que me é de direito. E ele diz para você: não, você roubou o tempo todo do Estado, agora viva daquilo que você roubou do Estado. Você vai passar uma vergonha muito grande sem ter direito a se aposentar. Então o apóstolo Paulo diz isso aí: vocês já deixaram esta vida, vocês já mudaram desta vida, vocês estão em outra vida, vocês estão em Cristo Jesus e agora vocês precisam ter uma vida santa em Deus. Vocês já não são mais do mundo. Lembrem-se disto, vocês mudaram de vida. Se você quiser usar esse corpo de qualquer jeito, é problema teu. Mas lembre-se, um dia você prestará contra Deus. Se você usar bem para a glória de Deus, você entrará na glória eterna de Cristo Jesus. E se você usar mal, você sofrerá a pena, afastado da glória eterna de Cristo Jesus e indo para o inferno com o ímpio, morar com o diabo e seus demônios lá, e você sofrerá uma eternidade. Então você que tem um desses pecados aí, que comete um desses pecados, e você que é crente, fuja desse pecado. Você que comete um desses pecados, peça perdão a Deus. Porque esta lista aí é para você que comete isso aí. Não se engane. Não faça do teu corpo o templo de Satanás. Você é templo do Espírito Santo de Deus. E a pergunta que eu faço novamente: a quem pertence o teu corpo? É você quem diz para quem você está usando. No nome de Jesus, ainda nos meus pijamas, um grande abraço meu. Pastor Rivo Martins, Deus abençoe você e família, em nome de Jesus.